A paz do Senhor a todos. Esse é o nosso culto presencial nesta semana. Pelo menos no final de semana é o único que a gente vai poder fazer. Tem que terminar 15 para as 8, porque 8 horas inicia aí o toque de restrição. O texto é o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos falar sobre generalização, o perigo de generalizar as coisas, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito disto. Versículo 12 diz assim, ó: Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim, ó: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, uma oração, e vocês poderão voltar a se assentar. Ó Deus, em nome de Jesus, buscamos do Senhor a ajuda necessária para pregar a Tua palavra e receber esta palavra do Senhor, e que o Espírito do Senhor encontre em nossos corações o lugar para trabalhar, a liberdade para agir, como está escrito que onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade, há liberdade. Que esta liberdade, meu Deus, seja a liberdade dada ao Espírito Santo do Senhor, que ninguém de nós, Senhor, venha fazer mau uso da liberdade de escolha que o Senhor nos deu, e que a gente não te atrapalhe durante este momento tão importante da ministração da Tua palavra, porque queremos te servir e é por isso que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus, é assim que nós buscamos. Amém? Pode sentar. Então, de maneira diferente das ministrações que tenho feito, já vou ler direto o último tópico, que seria praticamente a nossa conclusão. Então, eu vou começar concluindo primeiro, para depois continuar falando. Então, vamos lá. Por quê? Porque falar sobre generalização. Então, vamos lá. Existe um perigo na generalização. Olha só, Nabucodonosor estava certo na sua conclusão. Havia mais joio do que o trigo. Se você analisar aqui nesse contexto do que ele está falando, vamos lá, vamos matar todo mundo. Vamos matar. Se você estudar esse contexto, você vai ver que ele teve esse sonho, tá? E buscou a ajuda dos sábios, ele buscou a ajuda dos intérpretes, dos estudiosos, dos religiosos, que recebiam da sua mesa, que recebiam do tesouro do rei, para dar os conselhos e para falar espiritualmente, tá? E aí, quando ele chama esses homens para interpretar o seu sonho, ele descobre que esses homens não sabem nada do mundo espiritual. Porque ele fala assim, ó, me conta o sonho, pode ler o contexto que ele vai falar a respeito disso. Olha só, conta o sonho, eu esqueci, não sabemos se ele esqueceu ou não, me escapou o sonho. Para que eu saiba que vocês podem dar a interpretação do sonho, então conta o sonho. Aí eu vou saber que vocês podem, eles falaram, o que você está pedindo, não tem jeito, isso não é possível, não tem jeito. Tá? Nós pregamos aqui recentemente sobre quando o difícil se torna impossível, mas Deus quer que seja feito do mesmo jeito. Então, se passasse uma peneira naqueles religiosos, estudiosos, que estavam ladeando o grande monarca, o grande imperador Nabucodonosor, ele estava certo. Ele falou, vamos fazer o seguinte: se vocês não me derem a interpretação, se me derem a interpretação, me contarem o sonho, e se me derem a interpretação para o sonho, eu vou honrar vocês, darei a honra para vocês, vocês vão receber por isso, vão ser exaltados por isso, mas se não contarem,
vocês todos vão ser mortos. E aí o que ele faz? Ele generaliza, não é verdade? E aí o que acontece na generalização? Está lá o versículo 12. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Nabucodonosor estava certo na conclusão. Havia mais joio do que trigo. Estava errado na decisão da ação, pois ao arrancar o joio, arrancaria também o trigo. Versículo 12. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Tá? É aquele velho ditado de jogar a água suja junto com o bebê dentro da... Já ouviu esse ditado, não ouviu falar? Então joga a água suja, deu banho no bebê, vai jogar água suja e joga o bebê junto. Não, tira o bebê fora. É verdade? Você não tinha ouvido esse ditado ainda, né? É um ditado antigo, bem... Por isso que você não ouviu. Então veja só, o Nabucodonosor ficou irritado. Irritado por quê? Porque não tinha ninguém, não tinha, estou falando, generaliza. Faz o quê? Mata todo mundo, arranca todo o joio. Aí ele vai arrancar o trigo também, ele vai matar o Daniel também, ele vai matar o Azarias, o Ananias, Azael, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vai morrer também. Vai matar o bom e vai matar o ruim, mas vai matar o bom também. Deus, ele não trabalha assim. Ele não trabalha desse jeito. Ele não elimina os maus para elevar os bons. Antes, ele eleva os bons para iluminar os maus. Tá? Então, ele não elimina os maus para elevar os bons. Não, não. Ele eleva os bons para iluminar os maus. Por quê? Por causa do texto que a gente leu, Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que ele viva e se converta. É isto que Deus quer. O foco do verdadeiro crente tem que ser o mesmo de Daniel: não se contaminar com o mundo, servir melhor a Deus, levar a sua própria carga, fazer a sua parte, fazer o seu trabalho. Você vai entender porque eu coloquei isso, seria a conclusão, porque tem outras partes aqui. Então veja só, o foco é exatamente este, não é a generalização, sabe? Está tudo errado, está tudo complicado, não, espera aí. Tá, mas todo mundo cativo, todo mundo com problema, não. Eu não me contaminarei com os manjares do rei. Um propósito no coração: eu vou servir melhor a Deus. Por quê? Porque generalizar não vai prestar, vai acontecer algo semelhante aqui. Agora, falar um pouco a respeito de um outro tópico que é chamado aqui de divórcio espiritual. Tá? A igreja atual está querendo se casar novamente com o Estado, mas o divórcio espiritual da igreja com o Estado foi chamado de reforma protestante. Sabe essa proximidade, esse negócio de querer fazer igreja e Estado ser uma coisa só, de querer dar e receber influências políticas num sentido religioso? Essa ideia de tentar fazer com que o Estado fale a mesma língua da igreja e que a igreja fale a mesma língua do Estado. Isto, veja só, quando Martinho Lutero entra em cena, é o que vai acontecer. Vai ser rompido esse laço. Vai acontecer o que eu estou chamando aqui de divórcio entre a igreja e o Estado. E a igreja de hoje, ela está querendo se casar novamente com o Estado. Ela está querendo, não, mas espera aí, eu tenho direito, o presidente tem, sabe o que está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? Está tentando unir coisas políticas com coisas espirituais, e isso nunca funcionou. Para se casar com o Estado, a igreja precisará fazer muitas concessões, e é o que vem acontecendo nos nossos dias. Não há nada de novo, já aconteceu antes. Tá? Então eu quero que o governador, eu quero que o presidente da República, eu quero que o prefeito, eu quero que os vereadores, que as pessoas que estão investidas de autoridade políticas, elas tenham uma certa, vamos dizer assim, um certo prazer com as coisas espirituais, uma certa ligação, um certo
contato que goste das coisas do mundo espiritual. E para que isso aconteça, nós vamos fazendo as concessões, não é verdade? Você vai ver isso hoje na televisão, você vai ver isso nas redes sociais, essa tentativa de conectar os políticos com o mundo espiritual, com a igreja, né? Coloca-se o cidadão no púlpito, às vezes o camarada, às vezes é até um macumbeiro que está fazendo trabalho pesado, e às vezes até um microfone para falar alguma coisa na reunião ele tem, e foi assim que estava vindo a igreja. Deu um breque geral aí agora, não é verdade? Mas a igreja estava fazendo concessões, não pode falar contra a homossexualidade, se falar contra a homossexualidade vai ser processado, não pode falar. Então, se eu quero estar bem com o Estado, se eu quero estar bem com a política, se eu quero estar bem com a sociedade, eu preciso ir fazendo concessões. Está entendendo o que está ouvindo? É isto, concessões. E isso já aconteceu antes, não tem nada de novo. O Aristóteles disse que, no seu livro Política, que o homem é um animal político. É claro que o conceito de política era outro naquele tempo, mas você já ouviu essa frase, que o homem é um animal político, não é verdade? Então, só que o conceito de política era outro naquele tempo. E aí o que acontece? Esse envolvimento, essa coisa toda, é algo que parece ser inerente ao homem, mas eu escrevi, o crente não é um animal, ele nasceu de novo, ele é nova criatura. Precisamos parar de expedir as nossas opiniões políticas generalizadas, amaldiçoando quem nós deveríamos abençoar. Está entendendo? Quando nos aproximamos demais, nos envolvemos demais, queremos misturar tudo, religião, mundo espiritual, com as coisas também políticas, voltar a se casar novamente com o Estado, nós começamos a fazer a nossa fala, sabe? Como crentes, às vezes em rede social, ou às vezes nos grupos da vida, ou às vezes nas rodas dentro da própria igreja. E aí começa a gerar até mesmo inimizades. Por quê? Porque o mundo político é semelhante a time de futebol, não é? É semelhante a time de futebol. O camarada que é doido o bastante para torcer por um time, mesmo sendo crente, ele dá a vida pelo Corinthians, ele dá a vida pelo São Paulo, ele dá a vida pelo Palmeiras. Alguém pensou que estava comemorando aí, esses dias atrás, na reunião, a última reunião que teve, e aquela carreata, aquele povo está comemorando a chegada da vacina. É nada, ele estava comemorando a vitória do São Paulo. Tá? E tem gente que vibra, é São Paulo, tem gente que vibra, não, é Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu vou na carreata, eu sou Bolsonaro. O outro fala, bom é o Lula. Aí o outro fala, o Lula é ladrão. Aí ele fala, ladrão é o Bolsonaro. E aí nós começamos a fazer essa generalização terrível, e daqui a pouco os crentes não acreditam mais em nada, não acreditam mais em ninguém, e começamos a dizer o seguinte, político é tudo igual, é tudo uma desgraça só, é tudo farinha do mesmo saco, e começamos a matar todos os envolvidos em tudo isto, e nos esquecemos que mesmo no meio de toda esta confusão, mesmo no meio de um tempo de tanta corrupção, ninguém está falando verdade, a coisa está totalmente bagunçada. Existe um Daniel ali que não pode ser generalizado, ele precisa continuar vivo, ele precisa servir a Deus, ele precisa ser bênção, ele vai ser bênção. Deus não trabalha desse jeito, está entendendo? Então veja só, se gostarmos tanto de política assim, então deveríamos nos candidatar. Não creio que seja proibido o crente ser candidato, só que é tempo de deixar o César cuidar de Roma, Pilatos presidir a Judéia, Herodes a Galiléia, Filipe a Itureia e Traconites. É hora de sair para o deserto do jejum e da oração, ainda que Deus mande as multidões atrás de nós e que os políticos religiosos morram de inveja e fiquem com ódio da gente, está entendendo? Aí a Bíblia Sagrada estou falando do texto onde diz que o tempo em que o César era governador, era o imperador Augusto, o tempo em que o Herodes está aqui, tá toda essa, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Por quê? Porque ele vem
dizendo o reino de Deus está próximo, mas ele não se envolve, ele não vai ter problema. Aliás, a única vez que ele fala a respeito da política é quando ele perde o pescoço. Eu não estou dizendo que ele esteja errado de fazer, mas ele veio para pregar o reino de Deus. Jesus veio para falar a respeito do reino de Deus. É tempo de parar de generalizar tudo, tá? E começar a entender que nós, como homem de Deus, nós como pessoas de Deus, temos um propósito específico, um chamado específico, e precisamos ser bênção na vida das pessoas, precisamos ser bênção na nossa sociedade, precisamos ser bênção, inclusive, para os nossos políticos. Alguém fala, quem vai fazer isso? Eu sou crente, e como crente, eu preciso orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. A generalização é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Não é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá, agora falar um pouquinho sobre o encanto pelas multidões. Encanto pelas multidões. Deus não precisa das multidões para encher os seus olhos. O homem é que precisa dessas coisas. Deus quer olhos com os quais ele possa encher as multidões. É o contrário. Ele não enche os seus olhos quando vê as multidões, mas ele quer olhos com os quais ele seja capaz de encher as multidões. Por que a ideia de generalizar? Por que a ideia de casar com um político? Por que a ideia de tentar trazer tudo para o mesmo lugar? Porque nós queremos ver multidões, nós queremos ver a coisa fervendo, Deus não precisa disto. O homem é que precisa disto. Ele precisa, ou ele quer, melhor dizendo, pessoas semelhantes ao Daniel, que olha, está tudo bagunçado, está tudo horrível, está tudo problemático, mas ele propõe no seu coração, eu não vou me contaminar com os manjares do rei, vou servir melhor a Deus, eu quero servir melhor a Deus. Então, Deus não está olhando como está a multidão, não, ele está olhando para um homem como Daniel, que tem olhos para Deus, que tem olhos para o reino de Deus, e com estes olhos, com os olhos de Daniel, ele vai encantar as multidões, ele vai fazer o seu reino aparecer através deste homem. As multidões quase sempre atrapalharam o progresso no reino de Deus. Por exemplo, a caminho da terra prometida. Você já sabe quantas vezes a multidão encheu as paciências de Moisés. E por 10 vezes eles tentaram a Deus. Você vai ver que quase sempre, eu escrevi, não sempre, as multidões, na verdade, foram obstáculos para o progresso do reino de Deus. Então, essa ideia de fazer tudo um grande trabalho, um grande evento, um negócio monstruoso, fazer um casamento legal, ecumenismo, conselho de igreja, aquela coisa toda, se Deus quisesse isso, não estava do jeito que está agora. Deus não está interessado nisto. Também no período dos juízes, você vai ver que muitas vezes o povo, a multidão, teve problema sério, e durante o tempo da monarquia, aliás, a transição do período dos juízes para a monarquia, você vai ver que foi uma falha terrível de quem? Das multidões, não foi? O povo começou a dizer, nós não queremos ser governados pelos juízes. Nós não queremos juízes. Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei e nós também queremos um rei. Você já sabe que nesse tempo, quem estava como sendo o último juiz de Israel era Samuel. Samuel falou, olha, vocês estão fazendo uma loucura. É doideira que vocês querem. Ele ficou triste, ele ficou irritado, ele ficou irado e foi falar com Deus. E Deus falou com ele, não foi você que ele rejeitou. Esse povo não está rejeitando você, Samuel. Esse povo está rejeitando a mim. Essa multidão está rejeitando a mim. Faça o que eles querem. Atenda ao desejo da multidão. Cumpra o coração dessa multidão. Consagra um rei para essa multidão. Você já sabe a história de Saul. Foi lindo, foi maravilhoso. E se for estender a fala da multidão a respeito do tempo da monarquia, o tempo não seria suficiente. Eu tenho ainda mais um tópico. Durante
o ministério de Jesus. Nós sabemos que, por muitas vezes, a multidão foi obstáculo. Quando ele quis curar aquele homem, inclusive, eles tiveram que descobrir o telhado. Aquela mulher do fluxo de sangue precisou chegar arrastando, porque não conseguia chegar até onde estava Jesus. E Jesus fala assim: não conta esse milagre que eu fiz, porque ele não conseguia lugar nem para comer ou para dormir, porque a multidão vinha. E a mesma multidão que mais tarde vai gritar lá: crucifica, crucifica. Então Deus não está interessado em multidões. As multidões, eu escrevi, é certo que as multidões se encantem com Deus, mas Deus se encantar com as multidões? Se o guia das multidões atuais fossem realmente homens e mulheres de Deus, nosso povo estaria bem direcionado nesse momento de crise, sabe? Sabe, todas essas multidões, de tanto trabalho, de tanta coisa que foi feita, de tanto evento, de tanto oba-oba, em nome de Deus, em nome de Jesus, vai estar presente o superintendente não sei das quantas, o presidente não sei do que, o presidente da república, não sei quem mais, vai estar lá em multidões, 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 multidões. Aí entra a crise do coronavírus. Cadê o povo? Cadê as multidões? Onde eles estão? Essas multidões correm de um lado para o outro. E se os líderes dessas multidões, que fez essa multidão correr para lá e para cá, fossem homens de Deus de verdade, mulheres de Deus, se fosse coisa de Deus, reino de Deus que estivesse sendo levado para esses grandes movimentos, esses mega eventos, o povo não estaria desorientado hoje. A informação que nós temos é que hoje o número de igreja que está se fechando é muito maior do que aquele que está sendo aberto. Porque as igrejas não têm estrutura, as pessoas não estão apegadas ao reino de Deus. São multidões que correm de um lado para o outro. As multidões correm de um lado para o outro. Isso deixa claro que estão sem direção. É preciso sair do meio das multidões e parar de seguir a moda, a onda, a forma. Está entendendo isto? Esse é um tempo para parar, é tempo para, chega de correr atrás de movimento, o negócio é olhar para Deus, é parar de seguir o movimento, está entendendo? E olhar unicamente para Deus. E escrevi: ninguém vai levar uma multidão para o céu, é mais fácil a multidão levar alguém para o inferno. É preciso deixar de ser multidão para ser um crente de verdade. Amém? Deixa de... Não. Eu quero ser um crente de verdade. Eu não sou multidão, eu sou crente. Eu não sou um animal político, como todo mundo está dizendo. Não, eu sou cristão verdadeiro, eu sou nova criatura, sou filho de Deus, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou servo de Deus. E não interessa o que aconteça, o que deixe de acontecer, eu estou servindo a Deus. Está entendendo isso? E aí, por último, a individualização das cargas. Gálatas 6:5 vai dizer assim, ó: cada qual levará a sua própria carga. E aí escrevi: Deus não quer um homem que leve o Brasil nas costas. Ele quer que cada brasileiro leve a sua própria carga, lembrando que os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são pesados, sabe? Esse negócio de o Brasil, porque agora o Brasil, ei, para de querer tentar ser super crente e comece a ser um crente de verdade, porque apesar das grandes multidões, apesar dos mega eventos, temos pouco resultado, pouco crente de verdade, pouca gente que está servindo ao Deus verdadeiro, que está fazendo a sua parte, que está entendendo que o negócio não é olhar geral, não é generalizar, porque se você está tudo perdido, o mundo, essa geração de hoje já se perdeu. Não, ei, eu estou aqui, aleluias.
Cadê o seu grito? Eu também estou aqui, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu não sou só mais um na multidão. Eu não sou só mais um movimentozinho qualquer. Eu sou servo de Deus, filho de Deus. O Brasil, não tem que carregar o Brasil nas costas. No meio de toda essa muvuca, me perdoa usar esse termo, existe crente de verdade. Tem gente de verdade, e eu quero crer que eu esteja falando com um que está aqui hoje exatamente por isto. Eu não quero saber se tem coronavírus, se não tem coronavírus. Eu não quero saber se tem decreto, se não tem decreto. Eu não quero saber se é 5 horas, se é 6 horas, se é 9 horas. Eu não quero saber nada disso. Jesus é Senhor da minha vida e eu não quero saber o que a maioria está fazendo. Eu quero saber que existe um Deus e o meu coração está voltado para este Deus e vou servir a este Deus. É isso que interessa. É isso que é ser verdadeiro cristão. É isto que a palavra de Deus traz para nós nesta noite. Tá? Eu não tenho direito, inclusive, também. Não, por que eu não tenho? Porque joio e trigo sempre vai estar junto. Sempre vai ter quem é e quem não é. Sempre vai existir isso. Também não tenho direito aqui de ficar tentando arrancar o joio por aí dizendo isso aqui é, isso aqui não é. Eu não tenho. Eu tenho que fazer uma escolha na minha vida. Eu quero ser crente de verdade e não interessa o que está acontecendo. Eu sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas o governador lá agora, você viu que eu não quero saber o que ele falou, o que ele deixou de falar. Eu não quero saber se é vermelho ou se é amarelo, ou se vai ser azul daqui a pouco. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o seguinte: o que a palavra de Deus diz? O que o meu Deus diz verdadeiramente? É isso que interessa para mim e é esta palavra que eu estou conseguindo terminar aqui com 27 minutos. Eu creio que você entendeu a palavra de Deus e eu paro por aqui. Se você puder ficar em pé, a gente ora. Eu oro com as pessoas que ficaram em casa também, que não puderam vir. Não é para quem não quis, não. Quem não quis está fazendo errado, tá? Mas está todo mundo. Você não, por que está todo mundo? Você é crente. Mas o teu negócio é com Deus, o teu negócio é com Jesus Cristo. Amém? Então esse é um momento de oração. Não me esqueci. Muito obrigado por me lembrar, mas obrigado. Ela está com o bolso cheio de vontade de entregar dinheiro, ela vai daqui a pouquinho, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro com este povo agora, Senhor. Eu oro com essas pessoas, ó Deus, que eu quero acreditar que se o Senhor deu essa palavra para pregar aqui, nesta noite, ó Deus, é porque o Senhor está vendo crente aqui no meio do teu povo. É porque tem gente aqui, meu Deus, que está olhando para o teu reino, está olhando para a tua palavra, está olhando para a tua vontade, e ele não quer saber como está ou como deixa de estar, ele tem um compromisso com o Senhor. Ele é servo do Senhor, ele é filho do Senhor, é filha do Senhor, e foi isso que o trouxe, e foi isso que a trouxe aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, eu não estou ignorando também o tempo e o momento de crise que todo mundo está passando, Senhor. Não é só o Brasil, o mundo inteiro está passando por tudo isto. Mas no meio de toda esta movimentação, no meio de toda esta dificuldade, tem crente de verdade, Senhor. Tem Daniel no meio do teu povo, aleluias. Tem Azarias no meio do teu povo, Senhor. Tem Hananias no meio do teu povo. Tem Azael no meio do teu povo, Senhor. Tem crente de verdade no meio do teu povo. Tem gente que está até chorando ali do outro lado, porque queria estar aqui na igreja hoje, mas foi impedido, não pôde estar aqui na igreja. Ele queria tanto estar servindo ao Senhor aqui na igreja hoje, mas ele não pôde vir hoje. Meu Deus, eu oro por ele também, Senhor. Eu oro por ele, porque eu sei que o Senhor vai abrir portas onde não tem portas. Eu sei que o Senhor vai fazer milagres como o Senhor fez na vida deste garoto, como o Senhor fez na vida deste rapaz. As crises e as dificuldades vão passar por todo lado, mas ele vai ficar em pé, ele vai continuar na tua presença, Senhor. Ele vai marcar a história, meu Deus, multidões que vão e vêm, e que se curvam diante do Deus de Daniel, que se curvam diante do Deus verdadeiro, único Senhor a Deus.
o único que tem esperança para o teu povo, o único que tem esperança para essa época que vivemos, o único que tem esperança para esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.